Olá a todos e todas que acompanham aqui o nosso canal da Comunidade Reunir. Hoje vamos dar continuidade à série de entrevistas com candidatos jovens dentro daquela pegada da transição geracional, então candidatos que estão vindo pela primeira ou segunda vez, que não tiveram mandatos, e que estão concorrendo a vereadores em diversas cidades brasileiras. Hoje eu tenho aqui comigo a Juliana de Souza, aqui de Porto Alegre. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dela, porque ela, apesar de muito jovem, tem um longo currículo. A Juliana é filha de trabalhadores, professora da rede municipal aqui em Porto Alegre, atuando com educação especial, e já desde muito cedo começou a militar em movimentos estudantis, entre eles o próprio movimento pela implantação das cotas raciais e sociais na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, onde ela depois também foi bolsista. Entre outras coisas, a Juliana foi secretária de Juventude, secretária dos Movimentos Populares do PT, que é de Porto Alegre, foi diretora de políticas educacionais da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e coordenou a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Para resumir, né? Senão é muito longo o currículo. Então, bem-vinda, Juliana, a esse nosso bate-papo. Eu queria começar te pedindo, assim, para te resumir em 2 frases, quem é Juliana de Souza, e depois falar um pouco como é que é essa tua militância na vida política, nas várias frentes, movimentos sociais, e também na vida partidária, agora se lançando vereadores, porque você é alguém que trabalha, né, milita na área da educação, de direitos humanos, defesa do povo trabalhador, a militância da pauta feminista, da pauta antirracista, ambiental, a causa LGBTQIA+, ou seja, é uma pessoa multifacetada. Para uma jovem não estar focada só num determinado grupo, em algumas pautas. Como é que é essa tua história política? Bom, vou exercitar a primeira síntese que tu falaste, né? Primeiro quero agradecer o convite para estar aqui. Muito legal a proposta, Jaime. Acho que a gente precisa mesmo fortalecer essa ideia de construir a transição geracional nos espaços de representação, e a gente poder apresentar as candidaturas assim também é uma forma de auxiliar nesse processo. Estou feliz pelo convite. Vou iniciar pelas 2 frases, né? A primeira, eu sou petista desde criança, afiliada aos 16 anos, e alguém que aprendeu desde muito cedo que as desigualdades sociais da vida, mas que a gente não pode se conformar com as injustiças e que precisa se organizar para enfrentar essa realidade. E a segunda é que eu sou uma militante feminista, antirracista, defensora dos direitos humanos, da luta ecossocialista e alguém que acredita que é possível um desenvolvimento inclusivo para a nossa cidade, para o estado, para o país. Bom, falaste ali para construir um pouco essa retomada, né, de como é essa atuação multifacetada. Na verdade, eu comecei a militar no PT muito cedo, né, muito jovem, já metade da minha vida. Eu me filiei aos 16 anos e comecei a me organizar na juventude do PT. Então, naturalmente, né, acabei iniciando a minha militância organizada no movimento de juventude, assim, né? A juventude do PT, ela atua em várias frentes, né? Ela é uma juventude que atua no movimento estudantil, junto da juventude rural, da juventude trabalhadora, da juventude dos movimentos populares. E eu, quando comecei a militar na juventude do PT, eu vinha de uma vivência no movimento estudantil. Aí, depois, né, dessa participação no movimento estudantil, já fui, desde ali, entendendo que era importante construir a nossa luta sempre em diálogo com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque também o que me fez escolher o PT como partido para me organizar foi a compreensão de que a gente precisa ter uma identidade de classe, né? Então, eu vivendo as desigualdades, assim, no dia a dia, dificuldade da minha família,
eu fui entendendo, né, o que é ser da classe trabalhadora, quais são os processos que a gente vive diferente, né, na cidade, quais são as realidades que a gente precisa mudar, e aí entendi que o PT era esse partido, né, que organizava a classe trabalhadora no Brasil já há muitos anos e quis me somar nessa construção. Então, quando eu vinha participando do movimento estudantil, eu já vinha com esse olhar de que a gente precisava ter uma relação entre o movimento estudantil, entre a juventude e os trabalhadores e trabalhadoras, naquele momento, né, acompanhando o debate dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E aí, por várias vertentes, né? Tanto porque os meus tios eram trabalhadores da educação e foram eles que me trouxeram para os primeiros espaços do PT, de movimento, né? De participação política, né? Também porque eu sempre estudei em escola pública, escola do Estado, então eu sempre acompanhei e me interessei pelo debate das greves, né? Então, meus professores muitas vezes conversavam sobre isso com a gente na sala de aula, e isso me interessava muito para entender por que, né, que os trabalhadores da educação eram tão desvalorizados e por que a gente precisava lutar por algo que para mim parecia ser óbvio, né? E aí depois, no ensino médio, comecei também a apoiar a luta dos meus professores e professoras quando entravam em greve, participei inclusive de comissão de estudantes em apoio à greve dos trabalhadores da educação. E essa relação, então, do movimento estudantil com o movimento de trabalhadores foi o que me fez, né, já desde cedo, entender que a militância na juventude era uma militância que ia para além das pautas só da juventude. No movimento estudantil era para além das pautas só do movimento estudantil e da educação. Porque eu sempre via, e quando eu entrei, né, para a universidade, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, entrei pela política de cotas, num curso que é um dos cursos mais elitizados da URGS, né, Relações Internacionais. Então eu vi, né, como a universidade também era segregada e como a gente precisava ainda disputar a transformação das estruturas da universidade para que ela fosse de fato democrática, popular, que o conhecimento dela fosse produzido para transformar a sociedade. E como eu vinha desse olhar, né, dessa relação entre as lutas da juventude, da educação com as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, eu percebia que a universidade, a educação, ela era também um instrumento de disputa ideológica da sociedade, né? E aí também, depois fui tendo outras referências teóricas que elaboram sobre isso, né? E fui percebendo muito que a gente precisava disputar essa ferramenta, né? Esse pilar hoje, né? Que é um dos pilares que faz a disputa de hegemonia na sociedade, né? Que é a educação. Então, desde a escola até a universidade, o projeto de educação de um país ele tem a ver com o projeto de desenvolvimento de um país, né? Projeto que se pretende para a sociedade. Então, isso foi o que fez eu sempre querer ter uma militância que era mais ampla, né? Era mais em vários eixos. A educação sempre foi o estruturante disso, porque vindo do movimento estudantil e depois, né, no debate e no próprio movimento estudantil, fui me apropriando mais desse debate da educação, do projeto de educação do país, né? Entendendo que a gente precisa fazer uma disputa do projeto educacional mesmo. Com a questão na universidade, a gente disputava a concepção de currículo, né? A gente disputava qual era o papel da extensão universitária na relação da construção do saber acadêmico e do saber popular, né? Numa síntese disso para pensar essas ferramentas de transformação. Então, eu sempre fui pensando como que a gente podia fazer desse instrumento, né, que é a educação, um instrumento de transformação da realidade nas suas nos seus multifatores, assim. Então, eu percebia que, bom, não tem como não falar de direitos humanos, não tem como não falar de meio ambiente, não tem como não falar, né, das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, não tem como a gente não falar da perspectiva feminista, do antirracismo, porque tudo isso se atravessa numa visão sistêmica, né? Então, foi um pouco assim que foi estruturando, né, a ideia de que a militância ela precisava ser uma militância de projeto de sociedade. Quando a gente fala de projeto de sociedade, a gente está falando, né, de disputar o que estrutura a nossa sociedade, que é uma sociedade, né, no caso da sociedade brasileira, que ela se funda a partir da escravização, do colonialismo, né, do patriarcado, do sistema capitalista. Então, como é que a gente olha
né, para esses pilares que nos estruturam enquanto sociedade brasileira e enfrenta, né, as desigualdades que essas estruturas produzem. Então, não tem como a gente atuar em uma frente só. Eu sempre fui assim, meio angustiada com a ideia de uma militância de uma pauta só por isso, porque você não tem como, né, mudar um sistema, disputar uma sociedade se você vai lutar por uma pauta só, porque a gente se interrelaciona. E essa também foi, e esse olhar foi o que fez eu escolher o grupo que eu milito. E eu acho que isso é importante, porque essa candidatura é uma candidatura de um projeto coletivo, que é um projeto de um grupo que também pensa dessa forma, né? Um grupo político que atua em muitas dimensões da luta política, porque também entende que a disputa que a gente precisa fazer é sobre as estruturas da sociedade brasileira, né? Então a gente luta aqui na cidade, mas a gente luta no estado, no país, a gente tem as nossas lideranças em todos esses níveis e a gente faz uma disputa de hegemonia nacional. Cada um é uma pecinha dentro dessa disputa de projeto nacional, de projeto de sociedade, né? Então eu vim construir esse grupo, que hoje as principais lideranças públicas, né, são a deputada Laura Cito e o ministro Paulo Pimenta, né? Eu vim construir esse grupo que é feito por muitos militantes de várias áreas, vários setores, né, da luta popular, porque é um grupo que também pensa dessa forma. Muito bom, muito boa essa primeira apresentação. Eu tenho acompanhado as tuas redes sociais, as tuas postagens, e você na tua fala falaste bastante em consciência de classe, disputa ideológica, a disputa pela hegemonia, né, para a mudança da estrutura. E eu vejo nas suas postagens essa garra combativa de enfrentar, de que a gente diz assim, tem que dar nome aos bois, né? Se nós temos uma série de problemas que temos na cidade, no estado, no país e no mundo, esses problemas têm uma raiz, tem uma mãe desses problemas, que é o sistema capitalista, o sistema econômico. E tu não te furtas a esse embate, que muitas vezes, mesmo no campo da esquerda, se fica assim, tentando fugir desse embate mais claro. Então, eu queria que tu comentasse um pouco mais essa questão de ter clareza disso e de ser combativo nesse campo, que eu acho que também muito da força que uma parte da esquerda perdeu foi por deixar de fazer disputa ideológica, que a extrema-direita está fazendo muito forte hoje no Brasil. Contigo a palavra. Perfeito, Jaime. Bom, a tua síntese final eu acho que diz tudo, né? Se a gente se furtar de fazer a disputa ideológica, a gente vai perder ainda mais, porque a extrema-direita ela está fazendo e está muito bem organizada para fazer isso, né? E na verdade o campo, né? O campo de esquerda ele é um campo contra-hegemônico, né? A hegemonia é a hegemonia a hegemonia ideológica ela se institui a partir do sistema capitalista. Então a gente é um campo contra-hegemônico. Se a gente abrir mão de fazer a disputa lógica, a gente, na minha opinião, perde o sentido de ser. Porque eu me organizo e eu milito para fazer essa disputa ideológica, né? E eu acho que e aí volto a falar o orgulho que eu tenho de fazer parte desse grupo político, que é um grupo que tem a coragem de fazer essa disputa ideológica, mesmo nos momentos mais difíceis, e de fazer ela traduzida, né, em diferentes episódios. Então, assim, eu vou trazer alguns episódios recentes, né? Quando a gente teve a disputa sobre o futuro da democracia, ali no momento da tensão que levou ao golpe da presidenta Dilma. Teve muita gente que saiu da linha de frente, que não queria dizer que era golpe e que achava que a gente tinha que conciliar mais ao invés de enfrentar. E eu tenho muito orgulho de ter sido linha de frente do enfrentamento ao golpe, junto dessas lideranças que eu falei, de toda mais uma militância aí do movimento social e do nosso partido, do nosso campo dentro do nosso partido, porque aquele foi um momento de fazer uma disputa ideológica sobre o sentido da democracia brasileira, né? Sobre, inclusive, o papel das mulheres na política, sobre por que a forma como era feita a ofensividade com a presidenta Dilma era uma forma que era constituída de uma misoginia, né? E que era um ataque não só... Alô? Oi? Mental.
Oi, tá me ouvindo? Deu um cortezinho na tua fala aí. Vai, Fazia continua. esse embate, né? A gente dizia, olha, é golpe, né? A democracia brasileira está sob ataque. É um ataque é um golpe que ele se estrutura também a partir, né, de uma visão misógina, né? A forma como a presidenta Dilma era atacada era uma forma que não seria a mesma se fosse um homem. Então, isso são elementos da disputa que a gente precisa fazer se a gente quer, né, desconstituir os pilares de uma sociedade patriarcal. Então, esses elementos a gente fazia o debate naquele momento, né? A gente mostrava que não era um ataque só à presidenta Dilma, era todas as mulheres, enfim. Então, esse foi um momento. Depois, a própria luta pela libertação do presidente Lula, né? Foi um momento que a gente também precisou fazer um enfrentamento ideológico importante, né? De que também não era o momento de conciliar, era o momento de a gente defender a democracia, que defender a democracia passava pela garantia da libertação do presidente Lula e dos seus direitos políticos, né? Da gente poder tê-lo de novo no jogo democrático. Então, foi um momento que a gente também teve muito na linha de frente, né? E acho que talvez uma das principais figuras nacionais, né, que represente aquela luta seja o ministro Paulo Pimenta, e é uma alegria a gente poder ter tido essa luta muito lado a lado, né? Estive com ele em muitos momentos nesse enfrentamento. Nosso grupo nunca se furtou de andar com a camiseta do PT e de andar com a camiseta do Lula e defender Lula livre em todos os espaços. Inclusive, eu me recordo na época, nos espaços de movimento social, do movimento sindical e do movimento estudantil, tinha gente no campo da esquerda que achava que a gente não deveria pautar, né, a libertação do presidente Lula, que a gente deveria conciliar. E a gente, né, eu e este grupo, essas lideranças, fomos daqueles que nunca saímos do lado do presidente Lula e nunca deixamos de dizer que era uma prioridade, porque não haveria reconstrução democrática sem a libertação do presidente Lula. E ali a gente estava fazendo uma disputa ideológica também no próprio sentido da democracia. E acho que foi fundamental, porque foi essa luta e esse enfrentamento que permitiu que a gente tivesse essa liderança popular em condições de novo, né, poder entrar no jogo democrático e a gente enfrentar o bolsonarismo e poder estar hoje no processo de reconstrução da democracia, né, o governo do presidente Lula. Então, acho que esses são alguns exemplos de momentos em que a gente precisou fazer uma disputa ideológica, né, ter firmeza política, ter nitidez, né, de que nós não somos a mesma coisa que eles e que nem que o caminho da conciliação ele tem um limite, né, e que nem todos do nosso campo progressista, do campo de esquerda, tiveram a mesma opinião, mas nós tínhamos essa opinião, porque para nós a disputa ideológica é o que significa, é o que dá sentido, né, à disputa eleitoral. Se for para a gente para uma disputa eleitoral sem fazer a disputa ideológica, a gente perde o sentido, né, de ser. Se a gente não estiver fora do período eleitoral fazendo a disputa ideológica da sociedade, discutindo os temas que são difíceis, a gente não vai enfrentar essa estrutura do sistema capitalista patriarcal, escravocrata que a gente, né, tem estruturando o nosso país. Tá bem, isso mesmo. Ju, queria falar um pouco de Porto Alegre, né? Afinal, tu és candidata a vereadora aqui em Porto Alegre, né? Porto Alegre viveu há muitos anos, já vem se deteriorando a administração pública em várias áreas. Vamos pegar a área da educação, onde tu atua diretamente, que há falta de vaga nas escolas, o nível de ensino tem caído, falta de creches. Então, o que tu... queria que tu comentasse primeiro nessa área, o que tu propõe, quais são as dificuldades que a cidade enfrenta e que o eleitor de Porto Alegre precisa levar em conta ao escolher os seus vereadores e escolher também o candidato a prefeito também, porque não, são as duas coisas que precisam ser levadas em conta, né? Vamos falar um pouco da educação, depois a gente entra nos outros problemas que são mais graves, talvez, ou igualmente graves. Não, ótimo, então, porque esse é um tema que eu lido no cotidiano, né, na escola.
Primeiro que eu acho que é importante a gente posicionar, Jaime, que essa discussão macro, né, dessa disputa ideológica, ela se reverbera aqui. Porque a gente tem hoje em Porto Alegre 20 anos, né, de diferentes facetas de uma mesma visão de projeto neoliberal de cidade. E, sobretudo, nos últimos 8 anos, a gente tem um movimento de tentar transformar Porto Alegre numa cidade que seja vitrine do modelo neoliberal de cidade. Né? E isso é a síntese, na minha opinião, do projeto do governo Mello, é muito melhor executado, inclusive, do que tinha sido com o Marquesan. Né? Então, que é a destruição completa do serviço público, a terceirização de áreas estratégicas, a venda do patrimônio material e imaterial da cidade, né? E a entrega da cidade para os interesses do capital imobiliário, né? Dos grandes empreendimentos. E eu acho que isso se reverbera também na educação. Em dois elementos principais. Né? Primeiro, que depois de terceirizar a assistência social, de terceirizar a saúde, né, de terceirizar várias áreas estratégicas, né, o governo Mello também iniciou um processo de terceirização na educação. E isso é muito importante a gente falar aqui. Eu sou professora de educação especial, que é justamente a área da educação que o governo Mello terceirizou no ano passado com a implementação do programa Incluir Mais POA, que nada mais é do que a terceirização da educação inclusiva, né? Que é a educação inclusiva e submeter os nossos estudantes, que são público-alvo da educação especial, a um processo de segregação também e de tratamento precarizado dentro da escola. Então, isso é muito grave, né? E isso tem a ver com o fato de muitos estudantes não estarem tendo garantido o seu direito à educação, hoje na rede municipal de educação de Porto Alegre. Por quê? Porque a política de educação especial, ela assegura o direito à educação de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos na escola regular, com as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Né? Isso significa também que a escola deve garantir recursos e suportes, né, de acessibilidade, de promoção dessa participação plena em igualdade de condições. E um dos instrumentos para isso é a garantia de um profissional de apoio à inclusão. Está previsto lá na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é uma política de 2008, que ainda orienta, né, as suas diretrizes ainda orientam a nossa política de educação especial. E aí, então, esse profissional de apoio à inclusão, né, ele tem ali a atuação junto dos estudantes que são público-alvo da educação especial para auxiliar no deslocamento, né, na alimentação, na higienização, para dar o suporte necessário para esse estudante estar bem na escola. E agora, a nossa rede municipal de educação, que já não garantia monitores de inclusão suficientes para os estudantes, né? Porque a gente tinha um concurso, tínhamos aprovados e o prefeito Mello não nomeava. Eu, inclusive, fui monitora de inclusão da mesma escola que hoje eu sou professora, e eu, por muito tempo, por 6, 7 meses, isso é muito dentro de uma escola, fui a única monitora. Eu atendia todos os estudantes da escola que eram público da educação especial. Então, em um mesmo dia, eu entrava em 13, 14 turmas, né? Então, como é que é a qualidade desse suporte? É baixíssima. Bom, porque o prefeito não nomeava os monitores. Aí, além de não nomear os monitores, ele decidiu terceirizar a educação especial, fazendo com que esse profissional de apoio se tornasse os agentes de inclusão, que é contratado por uma empresa terceirizada, né? E esses agentes de inclusão, que são profissionais extremamente precarizados, porque tem uma valorização salarial inexistente, na verdade, né? Eles recebem um salário mínimo com os descontos abaixo do salário mínimo para trabalhar 44 horas semanais, eles não ficam na escola. Eles ficam o tempo que até eles conseguirem um outro trabalho melhor. E aí os nossos alunos são prejudicados, porque não tem esse profissional dentro da escola, e aí
começa aquela lógica de reduzir o horário, da família ter que levar 1h30 e buscar às 3, ou de levar às 3 e buscar às 4h30, né? Nós temos estudantes dentro das escolas que frequentam a escola um dia da semana, e isso é inadmissível para quem luta pela educação inclusiva como eu, né? Ver um estudante que não fica dentro da escola, não participa da escola todos os dias da semana, é inadmissível. Isso viola o direito à educação das crianças, isso viola o direito das famílias dos seus filhos estarem na escola. Então, a terceirização da educação especial, ela é inaceitável, né? E ela é a cara do projeto neoliberal de educação do governo Mello. Além disso, desde o Marquesan, a gente teve um conjunto de ataques aos servidores, né, e à educação no município. E uma das principais, que reflete também na minha avaliação nos índices do IDEB agora, que nós, né, figuramos aí, nós só temos uma manchete negativa na educação de Porto Alegre, né? É corrupção na SMED, em várias, de todas as formas, né? Com secretária de educação presa, com Ferrari, apartamento, né? Sendo comprado com recurso indevido desviado da educação, o dinheiro que falta nas nossas escolas para atender os estudantes está lá sendo desviado para os amigos do prefeito. Então, essa é a manchete. A outra manchete é a redução da qualidade da educação de Porto Alegre, que está hoje, né, é a segunda pior capital entre as capitais do Brasil, no IDEB, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E um dos elementos que leva a isso, na minha avaliação, é o fim das reuniões pedagógicas, né? Então, a gente não tem hoje na escola um momento que a gente pode conversar sobre o projeto pedagógico, a gente não consegue conversar sobre os processos de aprendizagem dos nossos estudantes. Nós temos o conselho de classe aqui, ó, no fim do trimestre, mas nós não temos esse espaço que era fundamental nas escolas. Eu entrei na rede depois de perder isso, mas eu entrei e já vi que não tem como. Eu, por exemplo, que atendo do 1º ao 9º ano, eu consigo encontrar os meus colegas muito pouco. É no horário de intervalo, né? Ou nos meus horários de planejamento agendando, mas eu não tenho horário de planejamento suficiente na escola para poder dar conta de todos os professores que eu preciso conversar sobre todos os meus alunos, que são 25. Então, a gente não consegue fazer um processo, né, pedagógico que os nossos estudantes merecem e têm direito de ter, porque foi retirada as reuniões pedagógicas, da mesma forma que a desvalorização salarial e a precarização das condições de trabalho dos educadores e educadoras da rede municipal também prejudica hoje, né, a nossa qualidade do ensino, porque os nossos colegas, os meus colegas estão adoecendo, a gente está adoecendo dentro da escola, porque a nossa condição é extremamente precarizada. Muitas vezes a gente não tem material, a gente não tem os recursos e a gente precisa se virar, a gente tem que entrar em várias salas ao mesmo tempo. Eu tenho colegas que às vezes estão aqui, ó, cobrindo janela de um de outro, porque falta professor, porque o prefeito não nomeia, né? Porque ele não realiza concurso, porque ele não nomeia os aprovados. Então, é muito importante a gente lutar pela nomeação, né, dos professores e professoras aprovados nos concursos, pela realização de mais concursos, pela realização de concurso para profissional de apoio à inclusão e o fim da terceirização da educação especial, a retomada das reuniões pedagógicas, a valorização da carreira e a valorização salarial dos professores e professoras da nossa rede. Eu também quero lutar para que a gente possa ter um plano de carreira para os monitores e monitoras da nossa rede municipal de educação, que hoje não tem plano de carreira e, portanto, não tem os mesmos direitos dos professores e professoras. Então, os monitores trabalham na mesma escola, que é tão distante, né, do que os professores, e eles não recebem o difícil acesso, né, porque não tem plano de carreira, né, não tem insalubridade. Quero lutar pela insalubridade para os monitores e monitoras da nossa rede municipal, que na rede conveniada tem. E aí, eu vou finalizar falando sobre a questão das creches, né? É um retrato da falta de prioridade tanto no direito à educação, na proteção à infância, como na falta de prioridade para a defesa dos direitos das mulheres e das mães de Porto Alegre. Porque quando uma criança não tem acesso à creche, na maioria dos casos é uma mãe que não vai poder ir trabalhar ou que, né, vai trabalhar sem saber qual é a condição de segurança dos seus filhos.
né? E o prefeito apresentou em 2020 a proposta, né, de zerar a fila de espera por vagas na creche, e nós continuamos com uma fila gigante. Como bem disse há pouco tempo aqui nas minhas redes, né, uma moradora lá da Timbaúva, essa fila de espera é grande, tu nunca sabe quando vai chegar a tua vez, e ela não chega, né? São mais de 3 mil crianças fora da creche, são 12 mil crianças fora da creche da escola, né? Então a gente tem aí um retrato que ele é da total descaso. Junto com a Maria do Rosário, com a Tamires, né, eu quero poder lutar para que a gente retome as obras das escolas de educação infantil que estão paradas, que estavam sendo construídas com recursos do Proinfância, então no Rubem Berta, no bairro Lajeado, no Leopoldina, na Ípica, né, que a gente possa retomar essas obras, que a gente possa ampliar os convênios, ter mais escolas conveniadas para oferecer as vagas na creche, que a gente possa, verificando quais são as escolas conveniadas que têm condições de ampliar sua estrutura e oferecer mais vagas, fazer esse processo de ampliação da estrutura e ampliação do convênio, e que a gente possa também ter mais escolas, mais EMEFs, né, com educação infantil. Hoje não são todas as escolas municipais de ensino fundamental que têm jardim. Então, a gente pode ampliar também, e a gente lutar também pela construção de mais escolas de educação infantil. Então, essas são lutas importantes para a gente garantir a proteção à infância, o direito à educação e também o direito das mães, que hoje, né, são quem mais sofre com esse que é um dos principais problemas da cidade. Então, votar nessa eleição é votar pela possibilidade de mudar esse quadro ou de ver de novo essa novela que eu acho que ninguém quer, né? Tá certo. Uma outra questão que eu acho bastante grave aqui em Porto Alegre é a questão da mobilidade urbana, do transporte, que vem na linha também dessa terceirização, privatiza tudo. A gente teve um sucateamento do transporte público, se privatizou a empresa que era municipal, que era a melhor empresa da cidade, e Porto Alegre é uma cidade que tem um sério problema de mobilidade, né? Como é que tu vê esse tema, que tu tens falado também da questão da mobilidade, alternativas de mobilidade, porque, afinal, as pessoas se obrigam, às vezes, morando longe, a utilizar o carro, porque não tem transporte público, ou é muito caro, inclusive, né? Dependendo do local onde a pessoa está, o tempo de viagem, ou às vezes ela está até mais próxima, mas não tem possibilidades, é mais cômodo, ou é mais barato, inclusive. A única alternativa é usar o carro ou pagar um transporte por aplicativo, né? Não, esse com certeza é um dos temas. Esse com certeza é um dos temas que Porto Alegre mais tem sentido, assim, né? Agora, inclusive, eu estava na roda de conversa hoje, lá na Bom Jesus, esse foi um tema que surgiu. Ontem eu estava lá na Amapá, esse foi um tema que surgiu. Sábado eu estava lá na Restinga, esse foi um tema que surgiu. Ou seja, em toda a cidade, o transporte público, ele não garante o direito à cidade, ele está extremamente precarizado e faz com que as pessoas realmente não consigam, né, viver bem usando o transporte público ou não consigam usar o transporte público, né? Então é terrível. Mas quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não está falando só do ônibus, né? Então isso é importante. A gente tem aí uma necessidade de pensar um todo, né? E bom, o que eu acho que é um dos principais elementos, né? Primeiro, a gente enfrentar essa visão que a gente tem em Porto Alegre nesses últimos anos. Volto a dizer por que essa disputa ideológica, essa disputa de projeto, né, de cidade, ela é tão importante. Hoje, né, assim como nos últimos anos desses governos neoliberais em Porto Alegre, a gente tem uma ideia, né, de transporte público como mercadoria, né, de transporte público dentro da lógica de lucro para as empresas, dentro da lógica
ou melhor, fora da lógica de que transporte é um direito e que deve garantir o direito à cidade da população. Então, isso faz com que a gente tenha todos esses, né, movimentos de retrocesso dessa cidade, que já foi uma cidade referência, né, em transporte público no Brasil, com a Carris forte, né, porque nós já tivemos a melhor empresa pública de transporte do país, né, e que hoje, dentro dessa lógica do modelo neoliberal de cidade, né, de tornar Porto Alegre essa vitrine, né, a Carris foi privatizada, né, foram retirados os cobradores, foram demitidos mais de 3 mil cobradores, ou seja, 3 mil famílias impactadas em Porto Alegre. Então, isso é muito significativo, né? E a gente teve aí, durante esse período, várias promessas que nenhuma se cumpriu. Pelo contrário, no mesmo pacote, né, de privatização da Carris, de retirada dos cobradores, o governo Mello também atacou a política de isenções, né? Fez com que vários estudantes perdessem o direito ao meio passe, fez com que professores e professoras perdessem esse direito. Eu mesma, junto com a deputada Laura, na época na Câmara de Vereadores, né, quando eu era vereadora, a gente lutou muito para assegurar que não fosse retirado as isenções das pessoas que vivem com HIV e AIDS, porque essa era uma das propostas do governo Mello, retirar a isenção para aquelas pessoas que precisam do transporte público, precisam da isenção para garantir o seu direito à vida, para garantir o seu direito a um tratamento especializado de saúde, que é fundamental. Então, é um completo movimento que vai na contramão da lógica da qualidade de vida e da garantia do direito à cidade, né? Então, o que acho que é importante a gente pensar? A gente tem que retomar a ideia de que transporte público é um direito e de que a gente precisa tê-lo para garantir o direito à cidade fora da lógica do lucro. Por isso que a gente está propondo, né, uma das nossas principais propostas, e está também no programa da Maria e da Tamires, é a tarifa zero. É possível, outras cidades já instituíram a tarifa zero, né? A gente tem um debate, inclusive, com um conjunto de economistas que estão nos ajudando a trabalhar nessa perspectiva, né? Hoje, Porto Alegre não tem coragem, né, de dizer não aos interesses dos empresários do transporte, porque está rendida essa lógica. Mas se a gente pensar o ônibus, o transporte como um direito, a gente pode avançar nessa política. Então, além da tarifa zero, nós queremos, né, poder discutir e propor a retomada das linhas de ônibus que foram suspensas durante o período da pandemia no governo Mello e que até agora não voltou, né? Então, a gente tem lá na Restinga vários ônibus, nós temos na Zona Leste vários ônibus, né? Nós temos em várias partes da cidade ônibus, né, linhas que foram unificadas, né, linhas que foram extintas e que até agora não foram retomadas. E isso prejudica a população que é usuária do transporte público, que muitas vezes vai pegar um ônibus mais lotado, né, vai pegar um ônibus mais longe, que não faz o trajeto que ela precisaria fazer, né, para estar próximo da sua casa, para estar próximo do seu trabalho, para estar próximo da sua escola, né? Então, é a gente retomar as linhas, retomar os horários e os itinerários que também foram alterados. Então, a gente tem muitos bairros, sobretudo da periferia, que perderam os horários de ônibus noturno. E aí, como é que fica a situação de um estudante que sai da escola de noite, de um trabalhador que trabalha até mais tarde, né? Essa pessoa ela não vai conseguir usar o transporte público para chegar na sua casa, né? Então, isso é inaceitável. A gente tem muitos bairros que vivem essa realidade do último ônibus ser às 9h30, né? A pessoa sai do trabalho às 10, sai da escola às 10. Nós temos lá na Embratel, por exemplo, os estudantes não têm nenhuma escola de ensino médio e eles, em sua maioria, estudam ali no Oscar Pereira. O ônibus que sai do Oscar Pereira para ir para o Morro da Embratel, ele sai antes do horário do fim da escola. Então, assim, é essa realidade que a gente está falando do transporte, né, que a gente tem hoje na cidade e que não garantiu o direito ao transporte,
faz a gente não garantir o direito a outros direitos, né? Como educação, como saúde. Então, retomar os horários, os itinerários também é fundamental, né? A gente garantir acessibilidade nos nossos ônibus, que a gente está perdendo, especialmente por perder os cobradores. A gente tem tido muitos ônibus que não estão parando para as pessoas com deficiência, porque também os motoristas estão sobrecarregados, precarizados ainda mais, né? Porque tem que fazer um duplo trabalho, um triplo trabalho, na verdade. Então, a gente quer, né, lutar pela retomada da carris pública, lutar pela retomada dos cobradores, né, porque a gente sabe que isso também é garantir a qualidade do nosso transporte público em Porto Alegre. Mas, além disso, a gente precisa trabalhar com outras perspectivas. Porto Alegre, para pensar sua mobilidade urbana, tem que ser uma cidade multimodais, tem que pensar a integração com as lotações, precisa pensar a integração da cidade dentro de uma política que entenda, inclusive, né, que a bicicleta ela não é recreativa, ela é um meio de transporte também da classe trabalhadora, né, e que, portanto, a gente precisa ter ciclovia que não é de caminho recreativo, a gente precisa ter ciclovia que interligue os pontos da cidade. Então, a gente precisa ter uma outra lógica de pensar a mobilidade urbana nessa perspectiva de garantir o direito à cidade, não só em dia de semana, a gente quer transporte público de qualidade para os finais de semana, para a nossa população poder ir curtir, fazer, né, e fazer seus passeios, e visitar a família, ir para um parque, para uma praça distante, né? A gente não quer só estudar e trabalhar, a gente quer viver a cidade. Então, acho que é dentro dessa perspectiva, a juventude quer sair de noite e ter um ônibus para voltar para casa em segurança, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que pensar a política de mobilidade urbana da nossa cidade. Tá bem, Juliana. Eu sei que o tempo está curto, mas eu acho que ainda queria abordar uma questão, né? Tu falaste muito nesta última resposta sobre o direito à cidade, o direito à vida. Porto Alegre viveu uma tragédia com as enchentes, né? E alguns bairros da periferia mais pobre, as enchentes já eram comuns, mas a de maio foi avassaladora. E aí tu tens falado bastante de uma cidade resiliente, e aí é uma política de proteção da cidade, mas também a política habitacional. Eu acho que essas duas coisas que vão no sentido do direito à vida, do direito à cidade. Se pudesse abordar um pouquinho isso para a gente ir para finalizar. Nossa, perfeito, perfeito. Esse tema, eu não tenho dúvida que é um tema central na eleição, né? Já deveria ser se não tivesse ocorrido a enchente, mas com a enchente, mais ainda. Porque Porto Alegre é uma cidade que tem várias vulnerabilidades. Nosso território é um território muito sensível, e isso ficou muito visível nesse período da enchente. Então, a gente precisa discutir o nosso sistema de proteção, a gente precisa discutir que nós vivemos um estado de emergência climática, e esse é o primeiro elemento que eu quero colocar aqui. Já falava antes da enchente, inclusive, nosso grupo vinha realizando rodas de conversa nas comunidades de periferia sobre emergência climática e desigualdades sociais, porque eu acho, Jaime, que esse é um elemento que a gente não pode perder de perspectiva, né? A gente vive um estado de emergência climática, e a emergência climática ela não afeta da mesma forma todo mundo, ainda que todos nós sejamos impactados. Mas há elementos das desigualdades sociais que fazem com que a população que já está em maior vulnerabilidade seja muito mais impactada. E aí tem vários atravessamentos, né? Desde o racismo ambiental, que eu acho que é importante que a gente olhe lá para a estrutura da nossa sociedade, por que a gente precisa fazer essa disputa ideológica, né? Nós vivemos no Brasil que com a lei de terras não assegurou o direito à terra e ao território para o povo negro e para o povo indígena. E quando você olha para a periferia, isso está marcado, né? Porque a maior parte da população que vive na periferia da nossa cidade é a população negra, né? A gente tem aí um marcador, né, de racialização dos nossos territórios que mostra que lá atrás a gente constituiu uma estrutura que até hoje reverbera, fazendo que existam muitas comunidades que não têm direito à moradia digna, né? As pessoas vivem em área de risco ou de inundação ou de deslizamento, que não tem saneamento básico, que não tem acesso à água, né? E isso é o que a gente chama
de racismo ambiental. Não porque só existem pessoas negras nesses territórios, mas porque, em sua maioria, são, e porque os serviços e a qualidade de vida não chegam nesses territórios por conta desta composição social. E essa desigualdade faz com que, quando a gente tem um episódio de emergência climática, essa população seja a que mais sofra, né? Sofra em enchente, sofra em onda de calor, porque como é que são as moradias, né, na nossa periferia, em áreas de risco, nessas comunidades? São moradias que muitas vezes não têm janela, muitas vezes são uma colada na outra, né? São mais vulneráveis às ondas de calor e muitas vezes estão sem acesso à água. Então, a gente precisa ter um grande plano, né, de enfrentamento, né, a essas desigualdades que fazem com que a gente tenha tantas áreas de risco. Porto Alegre tinha 20 mil pessoas vivendo em área de risco em 2004. Em 2003, nós temos hoje 80 mil pessoas vivendo em área de risco. Nós estamos fazendo o nosso plano municipal de redução de riscos, ou esse mapeamento, né, financiado pelo governo federal, dentro do programa da Secretaria de Periferias do governo Lula, que vai ser fundamental para nos auxiliar nesse processo. Porque, além da enchente, a gente tem que se preparar para outros eventos, né, que a gente, infelizmente, vai viver, porque, né, a gente destruiu tanto a natureza enquanto a humanidade, né, a gente não se preocupou com a preservação do meio ambiente como devia, que hoje a gente sofre os efeitos disso, né, nas mudanças climáticas e vive um estado de emergência climática. Então, a gente quer propor, né, que a gente reconheça o estado de emergência climática, que a gente invista no nosso sistema de proteção contra cheias, fazendo com que a gente possa fazer todo o processo de manutenção das casas de bomba e reestruturação do sistema de diques, inclusive ampliando para a região sul e extremo sul, assegurando que a gente tenha todos os bairros que hoje estão desprotegidos e que, inclusive, ficaram expostos durante essa enchente. Por exemplo, Praia de Belas não tem uma casa de bombas, ficou extremamente exposto, né, nessa enchente de maio. Então, que a gente possa pensar um sistema de proteção contra cheias para toda a cidade. A Maria e a Tamires estão se dedicando muito a isso, e eu tenho certeza que é necessário elegê-las para que a gente possa garantir que esse pesadelo não ocorra de novo, porque o Melo fala, promete e não cumpre. Inclusive, prometeu que ia iniciar as obras do dique do Sarandi dia 30 de agosto e não iniciou. Eu estava lá ontem, né, junto com a Maria, com a Tamires, e a gente viu que nada andou. Nós já estamos no dia 15 de setembro, assim como ele prometeu em 2020 que ia investir nas casas de bomba e não investiu, pelo contrário, né? Inclusive, neste ano, né, na lei orçamentária anual deste ano, ele botou R$4 mil para a prevenção de desastres naturais. Então, é esse governo que não pode continuar. A gente quer... E tinha 400 milhões em caixa no DEMAR, 500 que estava milhões sendo em caixa no privatizado. DEMAR. Exatamente. Né? Então, a gente precisa, né, garantir o reconhecimento do estado de emergência climática, a gente precisa investir e reestruturar o nosso sistema de proteção contra cheias, ampliando ele para a Zona Sul e para o Extremo Sul. A gente precisa construir uma nova infraestrutura social e urbana que tenha capacidade de resposta a episódios de emergência climática. O que isso significa? Isso significa, sobretudo, investir nos serviços públicos, né? Nós precisamos reestruturar o nosso DEMAI forte, não privatizá-lo. O Melo quer privatizar, a gente quer reestruturar, fortalecer o DEMAI, fazer concurso. Nós temos 1.543 cargos vagos no DEMAI, nós precisamos fazer concurso, nomear, né, para que a gente possa ter um DEMAI com capacidade de resposta. A gente precisa investir na defesa civil, né? A gente precisa garantir, inclusive, que tenham conselhos de participação junto à defesa civil. A gente precisa investir no DMLU, a gente precisa reestruturar a nossa SMAN, que foi desconstituída. A gente precisa ter as equipes, né, que nós tínhamos na Secretaria de Meio Ambiente, que atuavam na poda de árvores, que atuavam, os engenheiros ambientais que nós tínhamos, que nós perdemos. Então, é reestruturar todo o sistema dos serviços públicos que se relacionam, né, e reconstruir, recriar o DEP, para que a gente possa, né, ter um DEMAI e um DEP forte, com condições de resposta para esse episódio. Nós precisamos ter um plano de emergência na nossa cidade, ter planos de contingência, planos de emergência, modos de operação,
né, para episódios de ondas de calor, para episódios de enxurrada, de deslizamento, de inundação. Então, tudo isso, né, são políticas que, articuladas, vão conformando uma cidade resiliente. E não tem como fazer isso sem ter gestão de política ambiental, sem ter educação ambiental climática, sem ter investimento em política de habitação social para que a gente enfrente a realidade de tantas pessoas vivendo em área de risco, não porque elas nunca deveriam ter morado lá e são culpadas da enchente, como disse o prefeito Melo, mas para que a gente possa reconhecer que elas moram onde moram porque não tem política pública para garantir moradia digna. Então, acho que esse é o arcabouço primeiro que a gente vai ter que fazer para daí dar o passo de planejar Porto Alegre, né, para um processo de longo prazo, né, de construção dessa cidade resiliente, que precisa ser uma cidade esponja, que é muito mais a gente parar de deixar a especulação imobiliária se apropriar do que a gente tem hoje de áreas, né, de amortização contra a cheia, como é o Arado, como é lá no Sarandi, a área que está sendo aterrada para fazer o Eco Village, por exemplo, né, que é um empreendimento para construir um condomínio de luxo e deixar aquele bairro, que foi o mais atingido por essa enchente, mais suscetível ainda, como o povo diz lá, vai virar uma piscina. Né? Então, nós precisamos enfrentar os interesses da especulação imobiliária, porque eles estão se apropriando da nossa cidade e nos submetendo a essa condição de exposição, né? Tá bem. Eu prometi que não ia ser tanto tempo, tá? Estamos em plena campanha, mas eu queria a tua palavrinha final, o teu recado final para os eleitores de Porto Alegre que vão daqui a 2 ou 3 semanas vão às urnas escolher seus vereadores, escolher os prefeitos, mas também que sirva para os eleitores de outras cidades que vão assistir o teu vídeo também, quer dizer, os eleitores jovens, né, que tenham esperança, enfim, que dê o teu recado final do que eles precisam levar em conta na hora de pensar e de cravar o seu número, enfim, o recado para o nosso eleitorado, para os teus eleitores também, para te escolherem. Então tá. Bom, primeiro eu acho que é muito importante a gente falar do quanto essa eleição é uma eleição definidora do nosso futuro. Né? Porto Alegre não aguenta mais esse modelo de cidade, o que nos governa hoje. Né? E se nós tivermos mais 4 anos de governo Melo, nós vamos terminar de acabar com tudo que é público. Né, que é esse o projeto deles, terminar de entregar a cidade, de vender a cidade, né, para esses que hoje já se acham donos da cidade, que são os poderosos da especulação imobiliária, dos grandes empreendimentos. Vamos terminar com a possibilidade de ter uma cidade que é feita para ser boa para as pessoas, né, e é isso que está em jogo, é o nosso futuro. É uma eleição que eu tenho dito que, assim como foi 2022 a eleição, né, que elegeu o presidente Lula para derrotar o bolsonarismo nas urnas, é a eleição das nossas vidas aqui, inclusive porque o debate nacional também está colocado. Melo é representação do bolsonarismo em Porto Alegre, né? É com ele que ele se alia, né? É com essa visão negacionista na saúde, no clima, que ele se alia. Então, é com essa visão destruidora, né, que ele vai nos governar. Por isso, essa é a eleição que a gente precisa pensar a partir de uma perspectiva de inconformidade com as injustiças, com a falta de direitos que eles tentam nos impor como natural. Eles tentam ir, Jaime, lá no Morro Santana, lá na Embratel, dizer que nunca vai subir água. Inclusive, a gestão atual do DEMAI vai lá e fala para os moradores que nunca vai ter água lá, que não tem direito à água lá, pois isso não é verdade, isso não é real, existe viabilidade técnica, então a gente precisa lutar por esse direito, a gente não pode se conformar com as injustiças. Essa é a eleição da inconformidade com o nosso cotidiano de problemas, porque é só assim que a gente vai ter um futuro diferente, um futuro com oportunidade para a nossa juventude, e não onde a nossa juventude é vista como uma ameaça, como é hoje em Porto Alegre. Nossa juventude sai da escola muito cedo, porque não tem perspectiva de futuro. Então, eu acho que esse é o momento da gente derrotar esses que querem nos destruir com um projeto de esperança de que o nosso direito
pode ser de novo garantido. É isso que a Maria e que a Tamires representam, né? É a possibilidade da gente exercer os nossos direitos, é lutar por política pública que nos possibilitem ter futuro, porque a gente não quer mais viver o pesadelo que a gente viveu nessa enchente, e se tudo continuar como está, nós vamos viver ele de novo. Nós vamos perder o DEMAI, né? Nós vamos perder a nossa cidade para aqueles que não têm nada a ver com os interesses do povo. Então, eu acho que é nisso que o nosso povo tem que pensar nesse momento. Principalmente, né, quem já está sofrendo com os efeitos de todo esse projeto de privatização da cidade, de entrega da cidade. Quem não consegue consulta no posto, quem não consegue vaga na creche, quem anda que nem sardinha dentro do ônibus, né? Quem não tem água na torneira, quem tem que ficar 3, 4 dias sem água porque está faltando água, quem não tem o esgoto tratado. Nós não podemos dar um voto em quem só nos ataca. Nós precisamos votar em quem quer construir uma cidade que seja boa para todo mundo e que tenha um olhar na perspectiva das mulheres que cuidam, né? E é por isso que a Maria e a Tamires vão cuidar de Porto Alegre, mas vão cuidar das pessoas. Então, eu quero poder estar na Câmara de Vereadores para estar junto com elas, reconstruindo Porto Alegre, e é por isso que eu peço, né, o voto num projeto que é um projeto para ter coragem de enfrentar os poderosos que se apropriaram da nossa cidade, porque é isso que a gente precisa lá na Câmara, para sustentar o governo da Maria e da Tamires, que a gente quer que estejam na prefeitura, e para estar junto do nosso povo, organizando a luta popular e levando essas reivindicações lá para os espaços onde, né, a gente decide para onde vai o investimento público, para fiscalizar, né, o que é feito com aquilo que tem que ser de todos nós. Então, é por isso que eu quero estar lá, para representar as nossas lutas, né, o nosso dia a dia de dificuldades, e eu peço o apoio, né, especialmente das nossas mulheres, que são as mais afetadas por todo esse projeto, né, que a gente vive hoje de ataque aos nossos direitos na nossa cidade, né? Então, a gente poder fazer dessa eleição uma eleição para voltar a ter perspectiva de futuro, não para a gente seguir perdendo a esperança. Eu sei que é difícil, especialmente para quem nesse momento, né, que a gente viveu e que a gente ainda vive, porque Porto Alegre não voltou ao normal, né, Jaime? Apesar do prefeito querer mostrar uma cidade bonita, que está em reconstrução, muita gente não voltou para suas casas, e eu sei o quanto é doído e o quanto tem tanta gente sofrendo e desiludida com a política. Mas é por isso que a gente tem que estar na política. Nós, pessoas comuns, nós que trabalhamos, né, por essa cidade. Eu sou municipária, sou servidora na Bom Jesus, sei o que é a gente esperar pelo ônibus lotado, pegar um ônibus que quebra, que tá sujo, pagar uma passagem cara, sei o que é a gente não conseguir consulta no posto, e é essa realidade que tem que ter lá na Câmara para a gente poder falar do nosso dia a dia e lutar para mudar ele. Então é isso que eu quero poder representar lá e contar com vocês, e também vocês poderem contar com essa certeza de que estarei lutando por nossos sonhos também de ter uma vida digna, de ter direito à felicidade. Tá bem. E uma das coisas que eu gosto muito, que eu já ouvi você falar e escrever, é que a gente não pode normalizar as desigualdades, a falta de moradia, a falta de saúde, a falta de escola. Não podemos normalizar a tragédia que atinge uma parcela enorme da população. Então, a gente não se conformar, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente vai normalizando, vai aceitando, e cada vez mais isso vai pesando, né? Eu queria te agradecer muito, muito por essa entrevista, e dizer para todo mundo que nos assistir, quando for ao ar, enfim, que compartilhe com os amigos as ideias da Juliana, para o eleitor porto-alegrense em especial, mas também para outros eleitores de outras cidades, porque são ideias que também precisam ser levadas em conta por todos os brasileiros que forem às urnas no dia 6 de outubro, né? Então, que são ideias que a gente precisa ajudar a difundir, né? Peço a todos que também ajude. O número da Juliana está ali embaixo, para os porto-alegrenses, 13.300. Muito obrigado. Muito obrigada, Jair. Muito obrigada a todas, todos e todes.